Então, pessoal do EG2A e do EG2B, a aula aqui é sobre o reino Monera, né? Mas a gente vai se focar nas principais doenças que são acometidas, né? Que acometem, que adoecem o ser humano, né? Causadas por bactérias. Vocês já têm um vídeo do YouTube, né, que eu enviei relacionado a essas doenças, por isso que eu vou dar uma passada bem rápida, né, que é só um reforço, uma forma de reforçar, né, quais são as principais doenças que acometem, que as bactérias acometem o ser humano, tá certo, pessoal? Então, vocês já devem ter assistido esse vídeo, né, assim, de aulas retiradas do YouTube, mas aqui eu vou fazer um breve resumo, né, sobre as principais doenças que é acometida o ser humano. Então, pessoal, né, nós vimos que o reino Monera é o reino que engloba as bactérias, são células muito simples, células procariontes que têm a ausência da carioteca, que é a ausência da membrana nuclear, né, que separa o material genético do restante da célula, né, do hialoplasma. Então, a gente vai lá. Então, aqui só um breve resumo, né, sobre a morfologia das bactérias, que é o formato das bactérias. Tudo isso você tem numa apostila, né, que é o formato de coco, diplococcus, né, são dois cocos juntos, estafilococcus, né, assim, streptococcus, no caso estafilococcus, que formam de um cacho de uva, né, isso, espirilo, né, sacina, o bacilo, não é? E o vibrião, que é o colérico, que tem até uma questão da gente. Né? Esses aqui são os formatos que das bactérias, né, que nós temos lá na apostila, tá certo, pessoal? Então, nós vimos que a bactéria, né, ela tem uma reprodução muito simples, chamada de bipartição. Quando a célula adulta atinge uma idade, né, a gente vai ver que ela vai duplicar-se, né? Ela vai se dividir em duas. Por isso que a reprodução de bactérias é muito rápida, né? A proliferação de bactérias é muito rápida, por isso que a gente precisa ter bastante higiene, porque a idade adulta de uma bactéria pode ser segundos, minutos, né? Assim, então ela vai entrando no estado adulto e dividindo em duas, né? Essas duas células são iguais às células anteriores. Esse tipo de reprodução é uma reprodução assexuada, né? Não há troca de gametas, né? É como se fosse apenas uma clonagem, né? Ela se divide em duas e fica igual à célula mãe, duas células, mais duas células, né? Assim, são as células filhas. Aí, como eu já disse, o nome desse tipo de reprodução assexuada, sem troca de gametas, né? Então é bipartição e cisipariedade, né? Uma ou outra. Quando eu falo sem troca de gametas, né? Seria, por exemplo, a troca de espermatozoide e óvulos, né? Então não há. Então a gente vai dar uma velocidade aqui e começar sobre as principais doenças que acometem o ser humano, que são causadas por bactérias, né? Aí, ó, as principais doenças causadas por bactérias. Então a primeira é a difteria, também chamada de Krupp, né, assim, que é causada por uma bactéria. Agente etiológico, né, é o nome científico da bactéria, aqui ó, o nome dela, Corynebacterium diphtheriae, né, por isso que ela é chamada de difteria. Que doença é essa? Como é a transmissão dessa doença? A forma de transmissão é pelo ar contaminado e pela saliva, né? Então, é uma doença respiratória, né? Que a transmissão é feita pelo ar e pelas partículas de saliva. Quais são os sintomas dessa doença? Inflamação das amígdalas, né? Assim, faringe e mucosa nasal. Então, observe que é uma doença respiratória que atinge nosso trato respiratório. Né? Aí a bactéria produz uma toxina que destrói as fibras cardíacas, né? Células nervosas e renais. Essa doença ela é confundida com uma simples inflamação da garganta, né? Mas se ela começa a gerar pus na garganta, gerar algum indício diferente da inflamação muito que dure muito mais tempo, ou se a pessoa está quase todo mês tendo inflamação na garganta, é bom procurar um médico, né, para ver se ele não é essa doença, tá certo? Então, qual é o tratamento? Utilização de antibióticos, penicilina e eritromicina.
Então, nós veremos que as bactérias são tratadas com antibióticos à base de penicilina. Então, na medicina, né, existia um marco antes da descoberta da penicilina e depois a descoberta da penicilina. Então, muitas doenças que matavam antes da descoberta da penicilina, né, hoje, graças a Deus, não matam mais, né? Então, a maioria dos antibióticos hoje, eles são oriundos da penicilina, né? Ok? E também ela tem a profilaxia, que seria como se prevenir, que era a vacinação tríplice. É assim? Nós temos uma vacinação contra essa doença. Então, aqui é só para mostrar, né, a imagem, a inflamação na garganta, né, com formação desses nódulos amarelos, que seriam pus, ó, tá vendo, pessoal? Então, tem que ter cuidado, se a pessoa está sempre recorrendo tendo essa inflamação na garganta, pode não ser uma simples inflamação, né? A pessoa, se não tem certeza da vacinação, é bom levar o cartão de vacinação para o pessoal do posto de saúde e perguntar, né? E ver se por que você está tendo sempre essa inflamação, né, das amígdalas. Próxima doença é a disenteria bacilar, popular dor de barriga, né, assim, que é causada, né, por algum alimento que está em decomposição, se estragando. Às vezes a gente não percebe que está se estragando ali, porque ainda não emitiu cheiro nem gosto ruim. Mas tem que ter cuidado aonde você se alimenta, principalmente quem às vezes se alimenta na rua, não é isso? Então, o agente etiológico, o nome da bactéria é a bactéria Shigella, né? Existe um gênero dessas bactérias, existem vários tipos dessa bactéria Shigella, que geralmente ela causa a decomposição da comida. Então é graças às bactérias, né, que a gente segue aquele princípio bíblico, né? Do pó viemos, ao pó voltaremos. Se não fossem as bactérias, né, não havia decomposição dos corpos, né, decompor, né? Aqui está organizado de uma estrutura de nutrientes, a gente deixou de estar vivo, né? As bactérias começam a agir para transformar esses nutrientes em nutrientes que estarão lá no solo de novo, né? Então, do pó viemos, ao pó voltaremos, né? Então, forma de transmissão: água e alimentos contaminados com as fezes do doente. Como assim com as fezes? Vê só, infelizmente, a maioria dos municípios não dispõe, né, de tratamento de esgoto, ou seja, o esgoto é despejado nos rios ou vai para solos que pode contaminar a água. Então, há uma irrigação de algum plantio, alguma coisa, ou então mesmo lavar aquele alimento, né, com água que não seja tratada, né? Então, pode haver a contaminação, porque o esgoto escorreu para o rio, por exemplo, né? Então, a gente tem que ter cuidado onde se alimenta, né, onde a gente vai comprar os nossos alimentos, né? Aí, os sintomas são infecção intestinal, dores abdominais, né, diarreia sanguinolenta nos casos mais avançados e vômito. E o tratamento também, a utilização de antibióticos e soro, né? O antibiótico você só vai utilizar se tiver muito grave, né, essa disenteria bacilar, né? Mas se não, a reidratação com soro caseiro vai resolvendo o seu problema, né? Mas lembrando que qualquer doença, se estiver em um certo estado, o ideal é que você procure o médico, né, que só ele sabe, né, especificamente resolver o problema, né? E qual é o método de se prevenir? Educação sanitária e saneamento básico, né? Então, se as ruas não têm o saneamento básico, né, pode haver contaminação, você passar, sujar o pé, né, sem querer, né, tocar, às vezes tocar na boca, né, pode haver a contaminação. Por isso que é muito importante o saneamento básico. E a educação sanitária é sempre estar lavando as mãos. A gente está vendo agora nesse período de pandemia, né, essa campanha de lavar as mãos, mas na verdade isso era para a gente estar fazendo sempre. E assim, não esperar uma doença como essa. Lavar as mãos tem bons hábitos de higiene. E assim, então, a disenteria bacilar, né? Então, a próxima doença é chamada de febre tifoide, né? A febre tif, né? Ou tif, como a gente chamamos aqui em Cachoeirinha. Né? Assim, também é uma doença, né, causada por contaminação
alimentar, né? O agente etiológico é a Salmonella tifo, por isso que é chamado de febre tifoide, né? Porque vai ser uma febre contínua muito forte, né? E é causada por água e alimentos contaminados com as fezes do doente, mesmo jeito que eu expliquei na outra doença. Se não houver o saneamento básico, né, possivelmente o esgoto vai todo para o rio ou para algum solo, algum reservatório que pode contaminar essa água, né? Então, os sintomas: febre, dor de cabeça, fadiga, bradicardia, né, assim, hemorragias nasais, sangramento nasais, diarreia e vômito, né? Aí vai diferenciar da outra porque vai ter essas hemorragias nasais e a bradicardia, né? E o cansaço, não é isso? E utilização, né, de antibióticos específicos, né? Cada doença dessa vai ter seu antibiótico específico que quem sabe, né, prescrever esse antibiótico é o médico, né? E de novo, vamos se prevenir: educação sanitária e saneamento básico, não é isso? Então, ó, infelizmente às vezes a gente consome água não tratada, né, como está mostrando aqui no exemplo, não é isso? E essa água não tratada pode haver a contaminação. E também a mosca doméstica, né, ela pode passar essa contaminação, né? Porque ela pousa em vários lugares, pode pousar numa fezes ou numa água contaminada, né? E pousar num alimento que a gente venha a consumir, né? Por isso que tem que ter muito cuidado para que não haja essa contaminação. Tétano, né? Assim, é uma doença que vai interferir no sistema nervoso, né? O agente etiológico é o Clostridium tetani, né? É uma bactéria anaeróbica restrita. O que é isso? Ela não precisa de oxigênio para se reproduzir, ela reproduz sem o oxigênio mesmo. Então, é uma bactéria que geralmente ela está presente no solo, é uma bactéria de solo. A gente pensa que pega tétano se tiver um ferrugem, se tiver um espinho, uma coisa assim, não. Mas geralmente ela está lá no solo, né? E é através do solo contaminado que vai haver o ferrugem, né? Vai haver a decomposição de outros materiais, né? E às vezes a pessoa está com ferimento no pé, aí anda descalço e pode adquirir essa bactéria, né? Tem que ter cuidado, não dá sempre calçado. Então, forma de transmissão, né? É a contaminação acidental, ou seja, você está com um ferimento profundo, pisou ali na terra, né? Ou então se cortou no metal que está já sendo corroído, né? Porque quem vai corroer o metal ali seria essa bactéria, né? Causar o ferrugem, né? Assim, aí tem que ter cuidado. Nós temos uma vacinação, nós recebemos 3 doses e depois a cada 10 anos a gente vai receber o reforço. Se você não tem certeza que recebeu essas 3 doses, você vai no posto e lá no posto ele vai fazer um esquema de vacinação para você receber as 3 doses e depois só o reforço a cada 10 anos, né? Assim, geralmente a mulher que já teve filho, né, ela toma, né, no período pré-natal a vacina, né, do tétano, faz o tratamento, né, da vacina. Sintomas: enrijecimento muscular por todo o corpo causado pela toxina tetânica, né? Essa bactéria vai eliminar uma toxina que vai causar, né, esse bloqueio do relaxamento dos músculos, né, e o espasmo, né? Assim a pessoa vai ficar rígido. Então, se ela vai ficar rígido, né, vai chegar num certo momento que a pessoa não vai conseguir respirar e essa bactéria pode causar a morte. O tétano pode causar a morte, né? Então, o tratamento é a utilização de soro. Não existe antibiótico para o tétano, né? Vai ser soro, né? E, como eu já disse, a profilaxia, como se prevenir dessa doença, né? É a vacinação tríplice antitetânica, né? Tomar as 3 doses e depois a cada 10 anos vão tomar uma dose de reforço. Se não tem certeza, no posto ele vai fazer um esquema para você entrar dentro do esquema de vacinação, ok? Então, aqui só mostrando uma figura ilustrativa, um enrijecimento, né, do corpo, né? Então a pessoa com ferimento aberto às vezes tem o costume de andar descalço, né? E ela pode causar a morte, né? Se você não for tratado logo, né, com urgência, né? Aí a pessoa pode causar a morte porque vai enrijecer todos os nervos, vai atingir, né, o sistema nervoso e a pessoa não vai conseguir fazer a respiração porque toda a sua musculatura, né, está enrijecida. Tuberculose, né, uma doença respiratória,
Ela é causada pelo Mycobacterium tuberculosis, que é o bacilo de Koch, né, que é uma bactéria em forma de bacilo, de bastão, né, assim. É transmitido pelo ar, é uma doença respiratória, pela saliva, né? E os sintomas é tosse, às vezes com sangramento, febre, suores noturnos, falta de apetite repentino. A pessoa começou a perder muito peso, né, de uma semana para outra. Tem que ficar com muito cuidado, né, porque é uma doença que matou muito no passado, né, mas hoje existe tratamento, mas assim, infelizmente não se tem a cura, não foi, como é que se diz? Ela foi extinta, né? Em vez de quando há uma contaminação e pode atingir todo mundo, né? Como nós vimos aí alguns cantores, né, que passaram um período sem cantar devido à contaminação pela tuberculose, né? Então, tratamento, medicamentos específicos que vão eliminar a bactéria, lembrando que quem vai passar esses medicamentos não são os médicos, né? E como se prevenir é a vacinação BCG, né? É aquela vacina que fica a marquinha no braço, né? Aquela marquinha, né? E evitar contato com as pessoas contaminadas e evitar permanecer em ambientes fechados, né? Porque aquilo fechado, né, a circulação da bactéria está muito firme, né? Então tem que ter esse cuidado. Aí, ó, uma observação: a falta de programação de vacina associada a mais condições de habitação, né? Às vezes numa casa muito pequena, mora 10 pessoas, estão dormindo tudo ali no mesmo cômodo, né? Assim. E a falta de uma alimentação adequada, né? Que é a subnutrição, pode causar altos índices, né, de mortalidades, né? Então a gente tem que ter cuidado, é uma doença que ainda comete muito no Brasil, porque a gente sabe que o Brasil, né, é um país ainda em subdesenvolvimento e tem regiões muito pobres ainda. Então só para mostrar aqui, né, aqui é um pulmão contaminado, né, com a bactéria, né, e ele começa a ficar todo purulento, ficando rígido, né, a pessoa vai perdendo aquele jeito de respirar, começa a haver sangramento, né? Aqui o pulmão era para estar todo vermelhinho, todo bonitinho, né? Mas como está todo afetado aqui, e a pessoa perde peso muito rápido mesmo, né? Aí tem que ter muito cuidado, viu? Muito cuidado mesmo, e ter cuidado, né, na vacinação, principalmente que é mãe, respeitar sempre aquele calendário de vacinação. Cólera, né? É uma doença, né, que já teve um surto no Brasil de cólera, né? A gente viu que caiu uma questão, né, que a gente fez no primeiro exercício, o Vibrião coléreo, né, que é em forma de vírgula a bactéria, né? A forma de transmissão é água e alimentos contaminados com as fezes do doença, né? Aquela questão da falta de saneamento básico e de educação sanitária, né, que a gente tá sempre lavando as mãos, né? Então, quais sintomas? Vômito, diarreia intensa, desidratação severa, ou seja, a pessoa vai perder peso muito rápido, né? Os sintomas são causados por uma toxina produzida pela bactéria. O tratamento, né, são os antibióticos específicos para a bactéria. Lembrando de novo que só o médico que vai poder passar e fazer o diagnóstico, né? Profilaxia, educação sanitária e saneamento básico. A vacina hoje ainda, né, não existe uma vacina eficaz contra a cólera, né, ela é pouco eficaz, dura curta duração. Se tivesse uma vacinação, teria que ser vacinado todo ano, né? Então a gente, a princípio, né, é fazer a educação e o saneamento básico para a gente se preservando dessa doença. Assim, aí, como já disse, né, muito perigo é as ruas sem o saneamento básico ou o saneamento correto, né, que pode haver a contaminação da população, né. Então ocorre, né, um emagrecimento, né, devido à diarreia muito intensa e pode chegar a causar a morte. Coqueluche é uma doença respiratória, né, chama, o agente etiológico é a Bordetella pertussis, né, a bactéria que transmite a doença. Forma de transmissão pelo ar e saliva de contaminados, né, assim. E o sintoma tosse persistente, chama tosse de cachorro, aquela tosse que você fica direto, sem parar, né, tosse seca, sem nenhum líquido expectorado, né, assim.
causado devido à infecção, né, dos brônquios e bronquíolos, né? Brônquios e bronquíolos são parte do pulmão que vai fazer a troca gasosa, né, de oxigênio para carbono e de carbono para oxigênio. Então, se essa parte está infeccionada, vai haver a dificuldade dessa troca gasosa e a pessoa vai ficar nessa tosse persistente, né, chamada tosse de cachorro, né? Aí o tratamento, antibióticos específicos para a doença. E também ela está lá na vacinação tríplice, né? Nós temos uma vacinação contra qualquer luxo. É assim. Ela acomete muito crianças, né? Porque tem o sistema imunológico ainda em desenvolvimento, né? Mas também pode ocorrer em adultos, né? E por isso que a gente tem que ter cuidado. Botulismo, né? Assim. É causado pela bactéria Clostridium botulinum, anaeróbica estrita, ou seja, ela não precisa de oxigênio para se reproduzir. É assim. Aqui em Cachoeirinha e na região nós tivemos surtos de botulismo em bovinos, né, no gado, né? Morreu aí centenas de animais devido a essa bactéria aí, né? Assim, porque ela contamina os alimentos, né? E geralmente o pessoal aqui tem costume da cama de galinha, né? Aquele piso da galinha, né? Palha de arroz misturado com ração, com fezes, tudo tem costume de dar ao gado, né, no período de seca, né? E essa cama de galinha pode estar contaminada com a bactéria e esses animais sofrerem essa doença, né? Ou então esse animal pode passar, né, a carne mal passada, o leite, o queijo, né? Assim, tem que ter cuidado, né? Aí pode causar a intoxicação. Aí a forma de transmissão é intoxicação alimentar pela toxina botulínica. Geralmente alimentos enlatados, né, com embalagens estufadas. Então a gente tem que ter muito cuidado em comprar um alimento enlatado. Se ela já tiver com a embalagem danificada, a pessoa não deve comprar aquilo. E se tiver estufada, com certeza ali, aquela estufada, com certeza aquela embalagem já está contaminada com a bactéria, né? Então, qual é o sintoma? Paralisia muscular e dificuldade respiratória, porque essa bactéria ela consegue enrijecer alguns músculos da gente, então a pessoa não vai conseguir respirar porque vai estar com essa dificuldade, paralisia muscular, né? Assim pode causar a morte. Tratamento, uso de antitoxinas, né? Porque na verdade vai combater a toxina, e a vacina é pouco eficiente em seres humanos. Em bovinos, né, existe uma vacinação que se faz todo ano, né, para que não haja a contaminação dessa doença para esses animais. Como se prevenir? A profilaxia: não consumir produtos enlatados que apresentem aspectos anormais, né, a lata ou a embalagem esteja estufada ou amassada. O bom é não comprar, né? A partir de casos suspeitos, identificar as prováveis fontes de contaminação para adoção de medidas de controles pertinentes, porque no supermercado, né, há uma fiscalização, né, da vigilância sanitária para que não haja a venda desses alimentos, né? Então, dessa bactéria se extrai a toxina botulínica, né, que em pequenas doses é chamado do botox, né, onde usa tratamento estéticos, né, para tirar as rugas, né, do envelhecimento, né, das faces, né? Então vai enrijecer aquilo, então aquelas rugas deixam de existir, né? Agora isso é administrado em doses muito pequenas, né, e com uma pessoa habilitada, né? Pessoa não, um médico habilitado. Então, como eu já disse, né, ter cuidado no consumo de enlatados e embutidos, né, assim, tiver aspecto anormal, né? E como eu já disse, há um enrijecimento, né, uma paralisação do músculo, né? Então aqui só para mostrar para vocês, né, as rugas, né? Rugas faciais, né, do tempo. E essas rugas são preenchidas com a toxina do botox, né, para que não haja, né, mais, né? Então a pessoa vai ficar rígida, né? Tem gente que bota tanto que não consegue nem mais rir, né? Não tem mais expressão facial nenhuma, né? E aqui é um animal, né, que morreu do botulismo, né? Aí ele fica logo inchado, uma parte do estômago, porque não consegue contrair, né? Vai gerando um gás e ele morre sem respiração, ok? E próxima doença, mais uma doença respiratória, do trato respiratório, a pneumonia, né, assim. Ela é
causada pelo agente etiológico chamado Streptococcus pneumoniae, né? E a transmissão é pelo ar, né? Aí tem que cuidar com pessoas contaminadas, as pessoas devem estar em isolamento, né, no tratamento, né? Tem várias etapas de tratamento e ela tem que cumprir essas etapas, né? Então, sintomas: infecção pulmonar aguda com calafrios, né? Febre, dor nas costas. Tem que ter cuidado nessas gripes mal curadas, né? Curou a gripe, aí na outra semana, passam 2 semanas está gripado de novo, tem que ter cuidado, tem que curar essa gripe direitinho para que não haja um problema maior, né? Tosse com expectoração sanguinolenta, né? O catarro, né? Sair com raios de sangue, aí tem que ter cuidado. E é o uso de antibióticos, só que o médico, né, vai passar lá como vai ser o tratamento certinho, direitinho para vocês. Aí hoje não existe uma vacinação eficiente, né? E o mais recomendado é permanecer em locais, não é permanecer em locais sem ventilação, né? Tem que ter muita ventilação, né, para que não haja proliferação da bactéria, né? E locais onde tem ar-condicionado, o ideal é que pelo menos a cada 6 meses, né, esses ar-condicionados sejam limpos e esterilizados, né? Aí, pessoas que têm rinite alérgica, né, o ideal é que em casa não tenha nem urso, esses ursinhos, né, tapete, essas coisas, para que não haja o acúmulo de poeira, né, para que não haja essa rinite mal curada, para futuramente não acarretar numa doença mais perigosa, né? Então, para mostrar aqui, né, aqui é foto do pulmão contaminado, né, isso em amarelo aqui, né, são pus, né, então a pessoa é como se fosse uma sensação de morrer afogado, né, porque você não está conseguindo respirar como se tivesse muito líquido no pulmão e a pessoa não consegue fazer as trocas gasosas, né, a sensação segundo a área médica de morrer por pneumonia é como quase a sensação de morrer afogado. Hanseníase, também chamado de lepra, né? Ele é causado por a bactéria chamada Mycobacterium leprae, por isso que aí também foi chamado de lepra, né? E já acometeu muita população do mundo, né? E é hanseníase porque foi estudado por Hansen, né? Por isso que é chamado bacilo de Hans, que foi a pessoa que estudou isso aí, né? Forma de contaminação, estudou a doença, né? Forma de contaminação: contato direto com pessoas doentes, né? Pela pele, pelo ar, após contatos íntimos, né? Prolongados, né? Muito tempo, né? Então, o indício dessa doença é aparecer uma manchinha na pele avermelhada ou esbranquiçada que você perdeu, né, a sensibilidade, né, daquela área, você não sente, né, o frio, o calor, dor, né? Então tem que procurar rapidamente o médico, né? Você procurando rapidamente o médico, essa doença é curável, né? Mas ela pode atingir estágios que ela não vai ter mais cura. Então, sintomas: aparecimento de manchas na pele, né, ulcerações que são feridas, né, e deformidades, isso já em casos mais avançados, lesões nas terminações nervosas, né, por isso que essa doença causa uma lesão na terminação nervosa, por isso que você perde a sensibilidade daquele local, né. Aí o uso de tratamento com antibiótico, a cura se for diagnosticado e tratado nas fases iniciais, como eu já disse, ó, tem que ter cuidado. Apareceu a mancha lá, você não está sentindo, não tem sensibilidade daquela área, procura rapidamente a área médica, né, para que seja feito logo o tratamento. Então, profilaxia, educação sanitária, tratamento imediato dos doentes, a vacinação a todos os familiares e pessoas que conviveram intimamente com o doente, né, que é o BCG. Né? A gente toma aquela vacina, mas a pessoa adivinha, aquelas pessoas que conviveram com aquela pessoa também tem que ser vacinadas novamente. Né, assim? E essa bactéria ela é muito sensível ao sol, é por isso que assim, a gente está sempre se expondo à luz solar, né, para que a gente crie uma resistência na nossa pele, é importante, né? É por isso que os apenados, as pessoas que estão cumprindo penas, né, eles têm o direito, né, de estar lá 2 horas de sol por dia, né, para que não haja essa contaminação com essa bactéria. Essa doença hanseníase acomete muito, né, as pessoas que estão lá cumprindo pena, né, que às vezes a pessoa não toma o sol direito, né, e pode a pele ficar fragilizada e acometer a doença.
e o convívio com muitas pessoas no mesmo local, né? Então aqui a imagem, né, a doença já mais avançada, ela começa a causar, né, feridas, ulcerações, né, deformidades, né, ou perder membros, né, porque ela deformou. Então nesse estágio aí ela já não tem mais cura. Tem que ter muito cuidado. Meningite bacteriana. Existe também a meningite viral e a meningite bacteriana, né? A meningite bacteriana é a meningite mais perigosa do que a viral, né? Assim, houve um ano passado, no começo do ano, né, um surto, né, dessa meningite aqui na região, né? Um surto não, alguns casos, né? Na verdade, né? Ela é causada por Neisseria meningitis, né? Assim, ela tem uma vacinação, né? E a forma de transmissão é pelo ar e saliva dos contaminados, né? É uma doença respiratória, né? Aí os sintomas, né? Diarreia grave, vômito, convulsões. Por que convulsões? Porque ela vai começar a inflamar a meninge. O que é a meninge? É uma membrana que separa a massa cefálica, né? O cérebro, a massa cinzenta do crânio, né? Do osso, né? Existe essa membrana. Então essa membrana vai inflamar, vai ficar rígido, né? Você não vai conseguir botar o queixo, né, numa coisa, porque o seu núcleo vai ficar rígido. Então afeta, né, o sistema neural, e dependendo do estágio ela pode causar a morte, né? Aí hemorragias internas, né? Hipotensão arterial, né, baixa de pressão, a pessoa fica com a pressão baixa, né? Choque e frequentemente a morte. Se não for tratada com muita emergência, né, ela pode causar a morte, né? O uso de antibióticos intravenosos, ou seja, a pessoa vai tomar um antibiótico direto na veia, né, para agir mais rápido possível, né? Porque é uma doença que afeta muito rápido, né, o sistema nervoso, né? E, como eu já disse, tem uma vacinação. Então, as mães, né, tem que ter cuidado, não existe essa vacinação, você tem que procurar o posto, né, e mostrar sua carteirinha para ver se você já tomou essa vacinação. Se não, já tomar essa vacinação, né? Então, como eu já disse, aqui é a meninge, né, essa membrana que vai separar o cérebro, a massa cefálica do osso, né, assim, para não estar tocando. Então, aqui está mostrando, né, o cérebro foi separado aqui, né? Então essa meninge, essa membrana aqui, né, vai inflamar. Então, ou seja, né, ela vai causar um dano cerebral, né, assim. Então tem que procurar rapidamente o médico. Mais uma, sífilis, né, uma doença sexualmente transmissível, né? Agente etiológico, né, é o Treponema palladium. Aí como é que adquire sífilis, né? Você já sabe, né? É no ato sexual, né? Então, forma de transmissão, relações sexuais, transfusões de sangue, né? Se a pessoa foi contaminada com sífilis e não foi curada, ela pode passar pelo sangue, né? Mas hoje, quem vai doar sangue já faz o exame de sífilis, né? E congênita, né? Quando a mãe pode passar para o filho na hora do parto, é chamado de congênita, né? Tem que ter esse cuidado porque a criança pode nascer com alguma deficiência, se a mãe for portadora. Sintomas: aparecimento de uma pequena ferida ou ulcerações, né, firme e dura. Aí por isso que essa doença também é chamada de cranco duro, né, que é feita uma ferida dura na glande do pênis ou na vagina, que ocorre no ponto de infecção da bactéria, ou seja, onde a bactéria infectou vai criar feito uma verruga, né. Aí geralmente no pênis, a vagina, o reto, a boca também, e posteriormente outras partes do corpo, né? Quando ele fala posteriormente, porque se você não tratar, às vezes aquela ulceração ela pode sumir sozinha, né? E depois ela já voltar na segunda fase. Você não tratou, aí sumiu, aí pensa que ficou bom, mas ela pode voltar em outra fase e atingir muitas partes do corpo. Então, a partir de uma certa fase, a sífilis não tem mais cura, né? Aí nos fetos a bactéria pode causar diversas complicações no sistema nervoso, né? Assim, malformações e ferimentos na pele. É por isso que a mãe que estiver lá no pré-natal, o ideal é que ela faça o teste lá de sífilis, se ela não tem certeza, né, dos parceiros, como foi lá que ocorreu, né? Então, tratamento, o uso de antibióticos, tetraciclina e penicilina. Profilaxia, o uso de preservativos, né, para que
quem não tem um parceiro fixo, ou não sabe como é, né, a vida sexual lá. Realização de teste diagnóstico por mulheres com intenção de engravidar, né, assim. É bom fazer o teste se a pessoa não tiver parceiro fixo, né, mas se for casado, tiver tudo certinho, acho que não tem problema não. Aí, ó, pessoal, primeira fase, né, aparecimento das verrugas lá, né, aqui nos grandes lábios, ou então aqui, ó, perto da glande, né. Aí, se não for tratado, ele vem para a segunda fase, ó. As verrugas e as ulcerações começam a aparecer em todo o corpo. Então, a partir desse momento, né, talvez não consiga mais curar. Tem que ter muito cuidado. Gonorreia, também chamada de guinorreia ou blenorragia, né, assim. É a doença também sexualmente transmissível, causada pelo agente etiológico Neisseria gonorreia, né, sempre chamada de gonorreia. Forma de transmissão, né? Relações sexuais, transfusões de sangue ou congênita, como é passado da mãe para o feto, né, durante, né, o parto lá. Sintomas: ardência ao urinar, né? No homem é muito rápido de a pessoa perceber, porque após o terceiro dia do contágio, né, o homem já começa a sentir uma ardência na uretra, né, no canal urinal, né? Corrimento amarelado na uretra, né, assim, e inflamações neurológicas, isso já um grau mais pesado, ósseas e articulares, né, se não houver um tratamento muito rápido, né. No recém-nascido pode causar cegueira, né, por isso que quem já assistiu aquele comediante Espanta, né, ele fala do cabaré da Leila, né, que é a faculdade infectológica maior do Ceará, o cara passou o dedo no negócio da mulher lá, passou no olho cegou na hora, né, assim. Então tem que ter cuidado, né, assim, tem que ter cuidado com os brinquedinhos aí, né, com os brinquedinhos, né, o piu-piu e a birolinha. Então tem que ter cuidado, né, higiene e o uso de antibióticos, né. Às vezes o sintoma na mulher ela demora a perceber porque a mulher tem o canal urinal e tem o canal vaginal, né? Assim, a contaminação no canal vaginal primeiro, às vezes ela não sente nenhuma ardência, por isso que às vezes demora e ela só percebe quando ocorre um corrimento, né? Por exemplo, né? Mas tem que ter muito cuidado. Profilaxia, o uso de preservativos, educação sexual, né? Que ela está falando em higiene, né? Tem que ter muita higiene, né? Realização de teste diagnóstico em mulheres que têm a intenção de engravidar. Aqui, né, o corrimento já, né, da uretra, né, do canal uretral, na mulher também, né, corrimento. Essas fotos, acho que na época que foi tirada não existia Gillette Mac 3, né, por isso que tá assim, mas eu vou depois atualizar isso aí, tá certo? Mas continuaremos. Leptospirose, também chamada de doença do rato, né? A doença causada pela urina do rato, porque é uma bactéria que está presente na urina do rato. Não é que essa bactéria afete o rato, né? Ela vai estar lá no trato, né, intestinal do animal, né, na uretra, né, vai ser expelido pela urina, né? A maioria dos ratos tem a leptospirose, né, assim, pode ter rato que não tenha, mas a maioria tem. Para ele não influi em nada, só que ele elimina na urina a bactéria e essa bactéria pode contaminar a gente, né, através de água e alimentos contaminados pela urina de ratos e cães, né. Isso se o cachorro doméstico, né, se contaminou com a urina do rato. Não da bactéria, né, o agente etiológico, Leptospira interrogans, né, assim. Então, só observação, o rato de esgoto, o ratos novergus, é o principal responsável pela infecção humana, em razão de existir em grande número. Segundo pesquisas, existem muito mais ratos do que ser humano, quase 4, 5, 6 vezes mais do que seres humanos. Então, hoje nós temos aí mais ou menos 7,5 bilhões de pessoas, aí a gente tem 3 vezes ou 4 vezes mais do que ratos, né? Então, veja que a quantidade de ratos, né? Aí a bactéria multiplica-se, né, nos rins desses animais, sem causar danos, ou seja, como já disse, não tem dano nenhum, e é eliminada pela urina, né? E às vezes por toda a vida do animal, sem afetar nenhum. Por isso que é muito perigoso, né,
esses ratos, né? O ideal é a eliminação, mas como existem muitos e eles se reproduzem muito rápido, é muito difícil a gente eliminar todos os ratos, né? Então tem que ter muito cuidado. Sintomas: calafrios, febre alta, dores articulares, né? Lesões renais, né? Que a bactéria vai lá se depositar logo no rim. Icterícia, né? Que seria aquela pele amarelada, olhos amarelados, né? E anemia, né? A pessoa começa o sangue a perder algumas proteínas, fica difícil, a pessoa vai ficando fraca, né? E no tratamento, o uso de antibióticos, né? Então, essa doença tem que ser quanto mais rápido diagnosticada e tratada, né? Então, qual é a profilaxia? Como a gente vai se prevenir? Educação sanitária, adotar medidas que minimizem a proliferação de ratos, né? Que não tem como eliminar todos os ratos, então uma medida que minimize, né? Realizar vistoria de bueiros, rede de esgotos, é por isso aquele perigo da gente estar, né, jogando lixo, né, na rua, porque vai entupir os bueiros, aquela água vai transbordar, geralmente os bueiros são cheios de ratos, né, então cheio de urina, e às vezes a pessoa passa, pisa numa água daquela e pode se contaminar, né? Evitar. E quando entrar em contato com regiões inundadas ou com lama, né, usar luvas e botas de borracha. Né? Aí, ó, tem muito cuidado nas enchentes, né? Assim, infelizmente às vezes não consegue evitar, né? E a proliferação desses ratos de esgoto, não é isso, pessoal? E tratar quanto mais rápido possível, ok, pessoal? Então, nós encerramos aí a aula, espero que vocês tenham compreendido, foi um pouco rápido, né? Mas foi só para a gente dar uma revisada nas principais doenças que acometem o ser humano causadas por bactérias, né? Existem mais doenças? Existem, né? Mas essas são as principais doenças e como eu já disse, vocês têm representantes, qualquer dúvida, manda aí para o representante que ele vai me repassar e eu já vou estar respondendo isso para vocês. Então, pessoal, até breve. Vamos continuar firme e forte na luta aí, porque brevemente estaremos juntos novamente. Tá certo, pessoal? Ok? Então, até mais.